Dando continuidade ainda, nossa aula de hoje, tá? Localize no seu livro, página 31, somente para nós fazermos uma revisão do que já foi estudado nesse capítulo, ok? Página 31, o que eu estudei. Eu tenho aí o enunciado de problema matemático. Bem, como eu falei para vocês, o enunciado de um problema matemático tem como objetivo mostrar um fato da sociedade, seja no âmbito do futebol, seja sobre educação, seja sobre algo da saúde, tá? Então, o enunciado de problema matemático é um texto que vai abordar um fato da sociedade, tá? Tá dizendo aí, ó. O enunciado de problema matemático tem como objetivo apresentar dados e criar uma situação-problema para análise e reflexão do leitor. Essas atividades medem o grau de conhecimento do leitor e podem apresentar textos ou imagens complementares. Então, o enunciado de problema matemático, ele vai trazer um fato, ele vai apresentar um fato verídico da sociedade, tá? Como vocês leram lá sobre aquele texto relacionado ao futebol, pode trazer no caso o que tá mais sendo atual agora, que é o caso do coronavírus, né? Você pode pegar um texto do coronavírus e transformar em um enunciado de problema matemático, ou seja, você pode pegar aquele texto que fale sobre o coronavírus e fazer questões em cima desse texto. Ele já pode vir esse texto com uma imagem que represente esse assunto, tipo, dando ideias de como está acontecendo os casos de Covid-19 no norte, no nordeste, no sudeste e assim sucessivamente, né? Então pode mostrar esses dados e colocar um texto falando sobre essa situação. Isso é um enunciado de problema matemático, um texto que apresenta fatos da sociedade verdadeiros, ou seja, reais, e que mostra esses dados sobre esse assunto. O que é dado? São números, quantidades, certo? Por exemplo, no norte, 130 pessoas infectadas com Covid-19. No sul, 25 pessoas infectadas. Uma suposição, tá? Então, esses dados numéricos são os números, são as quantidades que vêm, que devem vir nesse tipo de texto, ok? Nós estudamos também sobre o romance, tá? Tá dizendo aí que é um texto narrativo, por isso ele vai apresentar o quê? Um narrador que vai contar a história. Pode ser narrador observador ou narrador personagem. Sabem a diferença entre os dois, né? O narrador observador é aquele que narra a história. Eu vou contar a história, mas eu não vou participar dela. Narrador personagem, eu conto a história e também participo dessa história, ok? Então há essa diferença aí. Quando o narrador não participa da história, os verbos têm que estar na terceira pessoa. Por exemplo, ele saiu em busca de sua amada para conversarem e resolverem o que seria feito. No outro dia, ela ligou para ele e disse que estava disposta a conversar com o mesmo. Então, eu estou contando a história de personagens que rondam aquela narrativa, que fazem parte daquela narrativa, mas eu não participo dela. Quando eu participo dela, meus verbos ficarão em primeira pessoa. Então, peguei o telefone e liguei para a minha amada, dizendo que queria marcar um encontro com ela. Ela respondeu que queria me ver e marcou naquele café. Ou seja, aí você vê que o narrador já é um personagem, ele já participa. Automaticamente, o verbo já está em primeira pessoa.
Os personagens são as pessoas que praticam as ações dentro dessa história, tá? E aí eu tenho os indicadores de tempo, que mostram ao leitor quando ocorrem os fatos, ou seja, o tempo, se foi em uma manhã, se foi em uma tarde, em uma noite, se foi durante um mês, como foi que ocorreu essa história, com quanto tempo, ok? Em que tempo? Tá? A marcação do espaço onde aconteceu essa história, né? Se foi em uma praia, se foi em uma avenida, se foi num shopping, se foi num sítio e etc, ok? Nós aprendemos também sobre concordância verbal. No caso, como eu falei a vocês, vocês vão ver concordância verbal somente o básico, ou seja, aquilo que é estipulado para a idade de vocês. Ou seja, é você entender que um verbo ele vai ficar no singular quando se referir a uma pessoa. Ele vai para o plural quando ele se referir a mais de uma pessoa. Tem as suas exceções? Tem. Você aprenderá no seu momento, na sua série adequada. Por isso que eu não me aprofundei tanto em concordância verbal, ok? Por exemplo, a sala está lotada. Está singular. Sujeito, a sala, né? Singular. Então, veja que a frase está toda no singular. Vou passar para o plural essa frase. Então, eu vou mudar meu verbo, eu vou mudar tudo na frase. As salas estão lotadas. Tudo no plural. Por quê? Porque modificou o quê? O meu verbo. Então, quando eu modifico do singular para o plural, eu estou fazendo concordância verbal. É o mesmo que eu falar assim, os meninos pegou o meu lápis, os meninos pegou o meu lanche. Entenderam? Os meninos pegaram o meu lápis. Os meninos pegaram o meu lanche. Então, essa ideia de concordância para você é para que você entenda que existem verbos no singular, quando eu me refiro a uma pessoa, e existem verbos no plural, quando eu me refiro a duas pessoas. Duas pessoas, dois objetos, dois ou mais, ok? Tudo bem? Por exemplo, se eu falar assim, meus irmãos e eu saiu cedo. Está completamente errado. Meus irmãos e eu saímos cedo, tá? Ok? Então, essa diferença você precisa entender. Isso se chama concordância verbal. Concordar o verbo com a palavra que vem antes, com o substantivo, com o sujeito que vem antes, ok? E aí a gente estudou também encontro consonantal. Nas palavras, quando duas consoantes aparecem juntas e cada uma delas possui um som, tá? Então elas aparecem juntas e representam um som, encontro consonantal. E o dígrafo, que é a combinação de duas letras que representam apenas um som, ok? Então, nós vimos todos esses conteúdos nas aulas, nas videoaulas. Qualquer dúvida, perguntem no Zoom, perguntem na plataforma, perguntem no grupo de WhatsApp. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês dentro do meu horário de aula, ok? Mas se porventura não for meu horário de aula e você quiser tirar uma dúvida, eu também estou à sua disposição, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Que saudades de vocês. Beijo da tia Gisele.